Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F-Salute. Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre estudar a concorrência, o famoso benchmarking. Para explicar para quem ainda não conhece, esse termo, benchmarking significa observar as práticas de outras empresas para ter insights para o seu próprio negócio. Isso ajuda as empresas a identificar áreas de melhorias e a implementar mudanças para alcançar resultados diferentes. Então, basicamente, significa você olha para o que o mercado está fazendo, tenta absorver exemplos, não de uma forma de copiar o que os outros estão fazendo, mas de entender o que os seus concorrentes ou mesmo grandes empresas de outras áreas estão fazendo e aplicar isso no seu negócio, ter ideias que vão poder fazer diferença no seu negócio. O benchmarking é uma coisa que eu faço de uma forma muito orgânica, eu diria, porque eu noto muito assim o comportamento das outras empresas, não só de empresas que são minhas concorrentes diretas, mas de empresas que são da mesma área que eu, de área criativa, mas que oferecem outro serviço, enfim. Não diariamente, mas com alguma frequência eu me pego olhando post de Instagram de empresa, post de LinkedIn de empresa, e fico observando como é que eles fazem, o que eu poderia fazer se eu estivesse no mesmo cenário, ou como eu poderia aplicar algo que foi feito nesse sentido dentro da minha empresa. É basicamente isso, e eu acho uma atividade bem legal para quem ainda não faz. Eu sou uma dessas pessoas que não tem esse hábito e até então eu não tenho esse hábito justamente porque na minha cabeça eu precisava fazer isso por questão de analisar preços. Então, e na minha área eu não preciso pesquisar preço justamente porque a gente tem uma tabela a ser seguida. Então não faz muito sentido eu pesquisar, sendo que os profissionais deveriam estar seguindo o preço da tabela. Se não estão, já comentamos antes, Está errado. está errado. O que normalmente eu faço, quando eu quero saber sobre outros profissionais e tudo mais, é normalmente o que chega até mim com os clientes. Então, às vezes, o cliente chega e fala, eu gostei de tal coisa que você fez porque eu passei por outro profissional, passei por outra empresa, eles fazem de um jeito que eu não gostei. Aí eu penso, isso é interessante eu saber, sabe? Eu não faço uma análise de fato da concorrência, porque as técnicas normalmente são praticamente as mesmas. Na questão de protocolos e tudo, não tem nada diferente a ser seguido, entendeu? É, que daí já é uma coisa bem diferente da área que a Ana trabalha e que eu trabalho, Isso. porque, no design, em áreas criativas, você consegue oferecer serviços completamente diferentes. E eu acho importante até, principalmente nas áreas criativas, você saber sobre isso. O que eu acho muito legal do benchmarking é que você não precisa focar só nos preços como uma forma de pesquisa, né? Então você também pode observar os produtos que as outras pessoas estão oferecendo, as entregas, o atendimento que você vê, que alguma empresa que você acha legal fez de atendimento. Porque o benchmarking, ele pode te dar umas visões de oportunidades, de, poxa, será que eu consigo complementar meu serviço de alguma forma, né? Obviamente, não só no benchmarking você consegue ter isso. Antes mesmo da gente começar a gravar esse episódio, a Ana estava comentando sobre uma ideia, um insight que ela teve observando atendimentos de academia, por exemplo. Então você não precisa necessariamente usar, não vou parar aqui e aplicar a técnica do benchmarking. Dependendo do seu grau, como a Ana já tem muitos anos de experiência, já se tornou uma coisa às vezes muito orgânica, né? Você não precisa nem parar, você consegue ter essas ideias de outra forma. Agora, para quem tá começando, ou para quem quer buscar referências novas, ter novas ideias, se atualizar do que tá acontecendo no mercado, para você também estar atualizado no mercado, o benchmarking é um grande caminho. E também eu disse que eu não sou ligada nisso, mas não quer dizer que eu não esteja a par do assunto. Normalmente o que eu faço é por questão de livro. Eu compro livros sobre o tema, eu pesquiso de outras formas. Para mim, pesquisar sobre outras pessoas não é um hábito meu. O que eu faço para entender sobre o assunto é mais por questão de livros mesmo, artigos e tudo mais, que para mim é mais fácil. Digamos que você então decidiu que quer dar uma chance para o benchmarking, quer fazer essa pesquisa de concorrência. Por onde você vai começar? Na minha forma de trabalhar, a primeira parte é você selecionar
os concorrentes que você vai analisar. Lembrando que não precisa ser empresas realmente concorrentes suas, que oferecem, sei lá, no meu caso, empresas que trabalham com site. Pode ser empresas de outras áreas, mas que você nota que ela tem uma reputação boa, que os clientes costumam falar bem, que dentro da sua cidade ou dentro do estado, país, é uma empresa reconhecida. E daí você pode observar, tá, quais são as empresas que eu vou analisar com um pouquinho mais de calma. Isso me lembrou que uma vez eu fui pesquisar uma clínica de algo específico. Eu lembro que a maioria das avaliações eram sobre o atendimento. Até hoje, o meu terror é que o meu atendimento seja ruim, tipo, online, atendimento online, primeiro contato. Justamente porque toda vez que chega a mensagem de tudo, eu fico pensando naqueles feedbacks daquela clínica, sabe? Tipo, meu Deus, eu não quero chegar naquele nível. É que daí também tem isso, né? O benchmarking, ele pode te ajudar a ver que nem a Ana viu, o que eu não quero. Não precisa ser só o que eu quero fazer. Depois que você tiver esses concorrentes selecionados, a dica é observar como eles fazem as coisas. Eu vou dar um exemplo de algo que eu faço. Tem pelo menos 2 agências que não fazem sites, mas são agências de publicidade, de design, que eu gosto muito da forma como eles demonstram trabalhar. Então, de tempos em tempos, eu olho o Instagram deles para ver como que eles estão atuando. Uma dessas agências, por exemplo, é um casal que são sócios também, assim como eu e meu marido. Então, eu gosto de ver o tipo de post que eles fazem, quando eles compartilham alguma coisa de desafio, como que eles estão mostrando o portfólio deles. Será que eu não poderia mostrar o meu portfólio no meu Instagram de uma forma um pouquinho diferente também? Então, são coisas que eu fico observando. Já de agências maiores, eu observo muito como elas lidam com a equipe. Porque, eventualmente, no futuro, eu espero que a minha empresa cresça também a ponto de eu ter uma equipe. E eu fico pegando ideias, tipo, nossa, isso aqui que eles fazem é muito legal, eu queria muito ter uma equipe só pra fazer isso aqui também. São coisas que você consegue observar ao fazer essa pesquisa. Como que a empresa que você selecionou para analisar faz algumas coisas e quais coisas te chamam mais atenção. E, nesse sentido, é importante você ter a noção de que nem tudo que a outra pessoa faz vai se aplicar no seu negócio. Por mais que você tenha que ter a mente aberta, né? Que nem eu dei o exemplo aqui, da agência que tem uma equipe. Eu não tenho equipe ainda. Então, isso não vai se aplicar no meu negócio. É importante você ter esse filtro, até para te ajudar a não se sentir mal, assim, de... Poxa, eu ainda não cheguei nesse ponto. Calma, não é pressa, sabe? Não é pra tanto, não precisa ter tanta pressa ainda, tá tudo bem. E aí, com todas essas informações que você vai pegando e você vai coletando na sua pesquisa, é bom ter um lugar para salvar essas informações. Então, por exemplo, posts que eu vejo dessas agências no Instagram, muitas vezes eu salvo no próprio Instagram para olhar depois, quando eu vou desenvolver os próprios posts da Pixel, eu dou uma olhadinha, né, antes de começar a criar alguma coisa, ver se eu consigo tirar alguma ideia, fazer algo novo a partir disso. Mas também é legal se você, por exemplo, for fazer uma visita em uma loja, presencialmente, para entender como é que é o atendimento. Você ter um bloco de notas, às vezes, no seu celular, ou se você é a pessoa da agenda escrita, tem uma agendinha para escrever, é que a Ana é a pessoa da agenda escrita. Ter uma agendinha para escrever, para salvar essas informações e ir anotando mesmo. Teve um dia que eu fui numa palestra e eu literalmente anotei passo por passo de como foi a palestra, porque eu queria tirar insights de como, né, a pessoa se posiciona, como ela fala, como que o evento foi organizado, enfim. Então, tenha um lugar para salvar essas informações para você criar esse banco de ideias. E, importante, né, não é copiar, é observar e adaptar para melhorar. Até queria conversar com a Ana, trazer a visão dela sobre isso, se em algum momento ela já passou pela situação de você ver alguma coisa legal ou ruim de uma empresa, e aí você conseguir trazer para o seu trabalho, para sua empresa também, de uma forma diferente, melhorada, enfim. Normalmente é por experiências próprias. Então, fui numa clínica, fui atendida de tal maneira e isso foi bom. Absorvi para incrementar no meu. Fui numa clínica e não gostei de tal coisa. Absorvi. Normalmente é muito questão da forma que eu sou tratada no lugar. E normalmente eu absorvo isso do que não fazer. Porque normalmente eu pego profissionais não muito bons. Eu tenho esse azar. Então é justamente isso. É tipo, eu absorvo o que eu não quero fazer, porque eu não quero que as pessoas saiam se sentindo do jeito que eu saí, sabe? Mas esse é um insight muito importante se a gente parar pra pensar também, né? E que combina com isso de você não copiar. Às vezes você vai visitar, inclusive, uma clínica que é muito maior do que a empresa que você tem, Sim. que tem anos de reputação, e daí você vai lá fazer um atendimento e você fica, meu Deus, como isso é possível, sabe? Como é que chegaram até aqui? E aí você pode absorver justamente o contrário, né? Nem tudo que uma empresa grande faz vai
vai ser bom pra você. E você pode aprender com os erros dos outros. Esse é o grande ponto do benchmarking. Você aprender com os acertos e com os erros dos outros pra não precisar você mesmo passar por isso, né? E nesse ponto também uma dica que eu posso dar é que ao fazer o benchmarking, você tente ser o mais frio possível, tentar se colocar no lugar do seu cliente. Então, o serviço que você faz comparado com o serviço dessa concorrente ou dessa outra empresa que você está analisando. Se você fosse o cliente, qual teria mais chance de você arriscar e se interessar, enfim? Inclusive, por exemplo, a Ana comentando do atendimento. Pode ser que num primeiro momento você pense assim, não, o meu cliente talvez iria para essa clínica que é maior, porque tem mais fama, tem mais popularidade, enfim. Mas isso manteria o cliente lá, se ele não foi bem atendido? Provavelmente não. E aí é onde você tem um espaço para fazer diferente e se destacar no meio da concorrência. Eu acho que a forma como você atende o cliente é normalmente o que vai segurar ou não ele. É, exatamente. Porque ou ele vai lembrar muito da forma como você atendeu e como você foi atenciosa e tudo, ou ao contrário. Ou ele não vai lembrar, ou ele não vai gostar. Esse é um daqueles casos que vale um episódio só pra falar sobre atendimento. Ah, com certeza. Mas muitas vezes eu noto que os feedbacks dos clientes que a gente tem, eles não focam só na entrega técnica. Tem muito a ver com atendimento também. Isso é bem legal. E complemento o que a Ana falou sobre você oferecer um atendimento diferenciado, porque às vezes é isso que realmente vai manter o seu cliente. Normalmente o que eu mais escuto sobre o meu trabalho é o quão atenciosa eu sou. Ah, que legal. É o que eu mais escuto justamente porque eu quero saber o que tá acontecendo. Eu preciso saber de tudo. Porque normalmente é nos detalhes que eu descubro os problemas, sabe? Então, normalmente é o que eu mais escuto justamente porque eu deixo o ambiente confortável pra pessoa. E basicamente, com essas informações que você vai coletar no benchmarking, fazendo um filtro de que algumas coisas não vão se aplicar para sua empresa, outras vão, você consegue ir estabelecendo novas atualizações para a forma como você trabalha. Então, pode ser que você entenda que o seu atendimento poderia ser melhor, ou que você poderia, por exemplo, fazer um acompanhamento pelo WhatsApp com a pessoa, não sei, que você viu isso em algum lugar. E aí você consegue começar a implementar pouco a pouco as coisas. O benchmarking, ele é uma atividade que você vai fazer várias vezes ao longo da sua trajetória profissional. Porque por muitas vezes você vai olhar, ver uma referência, beleza, apliquei na minha empresa isso daqui que eu achei legal de uma outra empresa fazendo. Aí daqui a um tempo você vai observar outra empresa e você vai pensar, olha, isso também é um ponto legal que eu poderia aplicar na minha. Então, é um processo que vai se renovando sempre. E pode ser que você não precise fazer um processo, como a gente falou, de sentar realmente, parar e observar. Pode ser que seja mais orgânico e mais natural, como acontece, por exemplo, com a Ana. Nesse caso, é bacana que você tenha a sua mente aberta para você observar. Viu aquilo ali, uma coisa diferente que pode fazer parte do seu trabalho? Anota, salva a referência, guarda na sua cabeça, faz alguma coisa com isso. Não deixa a ideia fugir, porque provavelmente é um insight precioso que você pegou aí de uma atividade diária, que às vezes você nem estaria prestando atenção nisso. Tem profissionais também que de tanto ficarem observando o que o próximo tá fazendo, quando vai atender, fala, mas eu faço melhor porque fulano não faz de tal forma, não faz de tal jeito, então você precisa contratar comigo porque o que eu faço é melhor. Então normalmente fica querendo se sobressair sobre os outros porque já viu sobre todo mundo e acha que é o melhor. Não façam isso, galera. Daí ouçam um episódio sobre ego. Exatamente. Que já saiu, então primeiro eu vou falar do ego, depois volta aqui. O benchmarking, ele é justamente para você não ter essa visão de superioridade, não é sobre ser superior, é sobre você aprender com o que os outros estão fazendo e ver o que você pode aplicar também, isso é bem importante. A tarefa desse episódio não poderia ser diferente, você vai escolher uma empresa concorrente ou não para analisar com calma o que ela está fazendo. É claro que nem toda ação de uma empresa fica disponível para o público. Por isso, uma dica é acessar as redes sociais da empresa que você vai analisar, né, que você escolheu, e tirar os insights dali. O site da pessoa ou mesmo o atendimento, seja presencial ou online, também são ótimas fontes de referência.
Para empresas maiores, eu recomendo muito observar o LinkedIn, porque são muitas vezes no LinkedIn que as empresas vão colocar ações mais voltadas ao endomarketing, mais voltadas a coisas da equipe, enfim, daí você também consegue ter uma ideia por lá. Então, primeiro a gente quer agradecer a sua companhia, espero que a gente tenha conseguido te ajudar ou te dar algum insight nesse episódio. Conheça o Mulherei lá pelo nosso Instagram também. E no próprio Instagram a gente tem vários conteúdos lá, onde a gente fala sobre diversos assuntos dentro do empreendedorismo, então siga a gente lá, @mulherei.oficial. E é isso, muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau! Tchau!